Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia. Aqui no canal eu já trouxe vídeos sobre vários universos fantásticos, o universo de Nárnia, de Percy Jackson, de Coraline, e desde que eu fiz a live sobre o filme As Crônicas de Spiderwick junto com a Mari, vários de vocês responderam nos comentários daquela live que queriam um vídeo do nosso querido quadro Como Funciona Esse Universo, explorando o mundo de Spiderwick. E como o pedido de vocês é sempre uma ordem, aqui estamos com esse vídeo. Mas presta atenção em como vai funcionar esses vídeos essa semana. Sabe aqueles vídeos em que eu conto a história completa dos personagens de uma saga, tipo os que eu fiz dos personagens de Nárnia? Então, como vocês bem sabem, naqueles vídeos eu trago várias informações e todo um background com spoilers da jornada dos personagens, mas eu não conto a história completa dos livros. Afinal, a minha intenção é sempre estimular vocês a lerem os livros. Só que dessa vez muitos de vocês foram lá no meu Instagram, porque vocês sabem que é lá no meu Instagram que eu recebo as sugestões para temas de vídeos do canal, e vocês me pediram que eu fizesse um vídeo com spoilers contando tudo o que acontece com os irmãos Gracie em todos os livros da saga, porque vários de vocês me disseram que queriam ler os livros, mas nunca encontram os livros para comprar aqui no Brasil. E realmente as edições em português dessa saga aqui no Brasil são bem difíceis de encontrar, e a segunda coleção, que são os livros das novas crônicas de Spiderwick, nunca chegaram nem a ser traduzidos, para o Brasil. Então eu fiz o seguinte: nesse vídeo aqui eu vou explorar todo o universo das crônicas com vocês, explicando as criaturas, os personagens, o reino mágico, mas sem entregar spoilers do que acontece no final da história, porque aí, caso você não queira receber os spoilers do final dos livros, você pode assistir esse vídeo aqui sem preocupação. Agora, no próximo vídeo que eu vou lançar ainda essa semana, eu vou trazer a história completa de todas as crônicas de Spiderwick, com todos os spoilers e tudo que acontece no final dessa história. Então, se você não conseguiu ter acesso aos livros, ou se você teve, leu e quer revisitar essa jornada, se inscreve aí no canal para não perder esse próximo vídeo que vem aí. Bora lá então! O universo das crônicas de Spiderwick não é como o das crônicas de Nárnia, que se passa em um outro mundo. Ele está mais do lado do universo de Percy Jackson, que se passa no nosso mundo, na Terra que nós conhecemos, mas com todo um reino mágico escondido que nós humanos não conseguimos enxergar. O nome Spiderwick, que aparece em todas as crônicas, vem do personagem Arthur Spiderwick, que era filho de uma família muitíssimo bem afortunada e sempre teve um interesse muito grande desde a infância em estudar todas as criaturas vivas. Ele nasceu por volta de 1890 e quando ele tinha 8 anos de idade, ele testemunhou o irmão dele, Theodore, sendo assassinado por um troll. Isso traumatizou o menino por completo, mas fez com que ele criasse um enorme interesse pelos seres mágicos, que na versão em inglês são chamados originalmente de fairies. Mas peraí, Felipe, fairies em inglês não significa fadas? Sim, significa, mas acontece que nas tradições britânicas e irlandesas antigas, o termo fairies abrangia não só as fadas, mas todo um grupo de seres mitológicos e criaturas fantásticas que iam desde gnomos pequenos até trolls gigantescos. E é dessas tradições que a autora Holly Black e o ilustrador Tony DiTerlizzi buscaram toda a mitologia para inspirar esse universo que eles criaram nesses livros. É por isso então que nos livros originais os seres são chamados de fairies e na tradução brasileira são chamados simplesmente de seres mágicos. Mas então, voltando lá para a história do Arthur Spiderwick, ele se interessou muito por essas criaturas desde que o irmão foi morto e começou a estudar e pesquisar sobre elas ao longo de toda a sua juventude. Com o tempo, ele foi descobrindo que nem todos os seres mágicos eram malignos, como o troll que tinha matado o irmão dele. A maioria das criaturas, na verdade, eram boas e só queriam sobreviver em meio aos poucos locais naturais não destruídos por humanos que ainda existiam por aí. Foi então que ele usou a fortuna deixada para ele e comprou a propriedade de Spiderwick, um grandioso terreno que envolvia um bosque gigantesco onde ele sabia que habitavam vários seres mágicos, e construiu ali uma casa enorme onde ele viria a morar com a sua esposa Constance e a sua futura filha Lucinda. No interior da
da casa, o Arthur construiu algumas passagens escondidas e uma biblioteca secreta, onde ele guardava todos os livros que ele usava nas suas pesquisas e para onde ele costumava trazer pequenas criaturas feridas para tratar delas e aprender mais sobre aquelas espécies diferentes. Acontece que por mais que o Arthur fosse um homem bom, ele nunca foi um excelente pai ou marido, já que ele não era presente na vida da família porque estava sempre explorando florestas, montanhas, lagos em busca de aprender mais sobre o reino mágico, também chamado de reino invisível ou mundo invisível. E foi através de pesquisas e explorações, conhecendo esses seres mágicos, conversando com eles, trocando favores e informações, que ele dedicou toda a sua vida para escrever o Guia de Campo de Arthur Spiderwick para o mundo fantástico ao nosso redor. Esse livro reunia todo o conhecimento e informações que ele reuniu ao longo de décadas de pesquisa sobre cada fada, gnome e criatura mágica que ele conheceu. Acontece que o livro ensinava não apenas sobre as características, alimentação e hábitos de cada criatura, mas também sobre todos os seus pontos fracos e a como controlar monstros perigosos. Foi então que alguns seres mágicos preocupados começaram a temer que aquele livro seria muito perigoso, porque se ele caísse nas mãos erradas, poderia resultar não só na destruição do reino invisível, mas também na dominação do mundo dos humanos. E por isso, os elfos, que eram seres mais antigos que protegiam a natureza, ordenaram ao Arthur que ele lhes entregasse o livro. E quando Arthur se recusou a entregar, eles o aprisionaram no reino deles, sob um feitiço onde ele jamais ia envelhecer e nunca mais ia ver a esposa ou a filha dele. E assim, o livro permaneceu guardado na biblioteca secreta da casa Spiderwick por 80 anos, até o momento em que ele foi descoberto pelo personagem Jared Grace, que era o sobrinho bisneto do Arthur Spiderwick. Bom, mas vamos todos então compreender quais eram todos esses conhecimentos que estavam contidos nesse guia de campo tão perigoso. Esse guia, inclusive, foi publicado oficialmente pela Holly Black e pelo Tony DiTerlizzi, trazendo todas as descrições e características das criaturas que pertencem a esse universo, com ilustrações maravilhosas de cada uma. Bom, o início do guia do Arthur, então, trazia uma introdução explicando um pouco sobre o mundo invisível, relatando sobre os diversos tipos de seres que existem ao nosso redor, os quais nós não podemos enxergar. Grande parte dessas criaturas teria sido extinta com o avanço das civilizações, mas muitas ainda habitavam locais preservados, como a floresta ao redor da propriedade Spiderwick. É explicado no guia que só conseguem enxergar essas criaturas invisíveis aqueles dotados do dom da visão, e aí tem toda uma seção de como é possível adquirir essa visão ali no livro. Primeiramente, é possível nascer com o dom da visão, tendo chances altíssimas de nascer com ele se você for o 7º filho de um 7º filho, ou se você nascer com cabelos ruivos. Agora, quando a visão não é um dom natural da pessoa, é possível que ela adquira o dom da visão através da água onde alguma fada ou ninfa tomou banho, ou quando um trasgo cospe nos seus olhos. E existem ainda alguns itens que te concedem uma visão temporária desde que você os tenha em sua posse, como um trevo de 4 folhas e uma pedra da visão. Tanto a crença folclórica das propriedades mágicas do trevo de 4 folhas quanto a da pedra da visão é inspirada nas tradições europeias, principalmente na cultura britânica e irlandesa, e nas lendas essa pedra da visão, que é uma pedra com um furo circular no meio, é também chamada de pedra de bruxa ou pedra de serpente, e é o mesmo tipo de pedra que também aparece na história de Coraline, que te permite enxergar o que os olhos não podem ver. E por fim, outros meios de conseguir o dom da visão temporariamente são tocando em uma outra pessoa que tem o dom da visão, conseguindo assim enxergar o que a pessoa está vendo, ou colocando-se em pé sobre 2 lugares diferentes, como por exemplo, um pé na água e um pé na terra seca. Mas tudo isso depende da força da crença que a pessoa tem no reino mágico. Bora então falar mais especificamente desses fairies, explorando os diferentes tipos de criaturas que a gente encontra ali na saga. Os primeiros são os brownies, que tem esse nome na versão em inglês, mas na versão brasileira são chamados de gnomos. Eles são criaturas gentis e confiáveis que se ligam a famílias humanas e ajudam nas tarefas domésticas e protegem o bem-estar das pessoas que vivem naquela propriedade. A maior característica deles é a lealdade, já que esses gnomos defendem
defendem a sua casa e os seus arredores contra qualquer tipo de perigo, e tudo que eles pedem em troca são restos de comida ou uma tigela de leite. O filme das Crônicas de Spiderwick dá destaque para o fato deles serem obcecados por mel, mas nos livros eles não têm essa obsessão por mel, eles comem qualquer tipo de comida, mas a favorita deles é mingau. Mas tanto nos livros quanto no filme, o principal gnomo leal que a gente conhece é o Tibério, o gnomo assistente do Arthur Spiderwick, que o ajudou com todas as suas pesquisas quando ele habitava a casa e depois permaneceu ali como guardião da família e do livro. Acontece que a lealdade de um gnomo pode fazer com que ele seja extremamente teimoso, então quando qualquer pessoa faz alguma coisa que, na visão do Tibério, diminui a proteção em torno da casa Spiderwick ou do guia de campo, ele fica extremamente nervoso, e é nesses momentos em que ele se transforma em um diabrete, que é uma versão endemoniada dele mesmo, que destrói partes da casa, prega peças nos habitantes e pode chegar a machucar seres humanos com facilidade. Nos livros, inclusive, a forma do diabrete não é simplesmente aquele gnomo modificado maior. Ele pode assumir diferentes formas de animais peçonhentos como cobras e aranhas. Embora os gnomos sejam os únicos seres acostumados a viver dentro das casas com os humanos, existem diversos outros seres estudados pelo Arthur Spiderwick que habitam os jardins e arredores mais próximos da casa. Dentre eles nós temos os pixies, também chamados de duendes, que podem variar entre 20 centímetros de altura até o tamanho de uma criança humana, e geralmente eles moram dentro dos troncos de árvores. As salamandras, que são pequenos anfíbios bem semelhantes às salamandras comuns, mas que são flamejantes, suportam o calor extremo e exalam um odor de enxofre e um veneno mortal. Ou as criaturas chamadas de sprites, que nos primeiros livros em português são chamadas de ninfas, mas que em outros livros da saga são traduzidas como fadas. Essas ninfas são divididas em vários tipos, sendo que algumas delas habitam os jardins e outras habitam florestas. São pequenas criaturas de asas brilhantes e membranosas, muito coloridas, que cuidam das flores e de pequenos animais, e que muitas vezes podem ser confundidas com insetos ou flores exóticas. Elas são um tipo mais comum de criatura mágica porque elas podem ser encontradas em qualquer canto. É dito que elas viajam em bando e elas podem atacar humanos com mordidas caso elas se sintam ameaçadas. E é comum que elas tentem convencer os humanos a experimentar uma pequena fruta conhecida como fruto das ninfas. Um humano que come dessa fruta fica enfeitiçado e jamais consegue comer comida de gente outra vez. Um detalhe importante sobre o quintal da casa Spiderwick é que aquele círculo de pedras de proteção que vocês devem se lembrar do filme não existe no livro. A única proteção contra os seres malignos que o Arthur realmente tinha em torno da sua casa era a ajuda das criaturas mágicas aliadas a ele. E talvez de fato ele pudesse ter pensado em algum tipo de proteção, porque além dos seus jardins, não só no bosque, mas em várias florestas ao redor do mundo, haviam outras criaturas bem maiores, mais perigosas e bem mais habilidosas do que esses seres que habitavam ao redor da sua casa. E talvez o mais misterioso dos seres da floresta, que eu queria muito que tivesse aparecido no filme, é o Puka. Ele é um ser que aparece somente no terceiro livro, mas a sua participação é bem interessante porque ele é uma criatura que só se comunica através de enigmas, habitando o topo das árvores e tentando sempre confundir humanos, já que eles conseguem falar não apenas todas as línguas humanas, mas também qualquer língua de qualquer criatura viva. Eles podem aparecer em formas parecidas com lêmures, macacos, lobos, cavalos, coelhos ou, dependendo do nível do poder do Puka, até mesmo como um humano. Mas definitivamente o povo da floresta com o qual um humano desavisado mais deve se preocupar são os elfos, que são ao mesmo tempo os mais atrativos e aparentemente inofensivos. Eles não são seres malignos, eles são caprichosos, graciosos e eles vivem em comunidades festivas, sempre dançando, cantando, né? Mas por dependerem do bem-estar da natureza, eles possuem uma desconfiança em relação aos humanos e por isso é comum que eles façam com que pessoas desavisadas se percam na floresta e
e percam a noção de tempo, já que a magia de um elfo pode fazer com que um humano fique por tempo indeterminado ali no seu território, sem envelhecer e sem se dar conta de quanto tempo se passou no mundo real. É essa magia que eles usam no Arthur Spiderwick quando eles decidem que ele pode ser uma ameaça para a segurança do mundo mágico, mantendo ele preso por 8 décadas sem envelhecer. No filme, os elfos foram cortados da história e no lugar deles o Arthur foi raptado por ninfas. No livro, então, nós temos aí esse destaque para os elfos como uma comunidade que tem as suas próprias regras, leis específicas, que respeitam uma hierarquia entre eles e que prezam ao máximo pela preservação das criaturas mágicas. Outra espécie que também tem um papel muito importante nos livros, principalmente no 4º livro, e que foi cortada do filme, são os anões. Eles são uma raça que habitam minas, montanhas ou florestas profundas, sendo principalmente subterrâneos e muito sensíveis ao sol ou qualquer tipo de luz brilhante. Eles são trabalhadores muito esforçados e vivem em comunidades regidas por um rei, que no caso da comunidade apresentada ali no livro é o Corting, que é um rei que sonha em usar o trabalho ali com o metal e ferro dos seus súditos para no futuro moldar um mundo inteiramente de ferro, livre de humanos, habitado apenas por criaturas mecânicas criadas pelos anões. Indo então para essa parte de criaturas que habitam colinas, montanhas e florestas profundas, nós temos algumas das criaturas mais perigosas desse universo. A peste que mais incomoda todos os habitantes do Reino Invisível são com certeza os Goblins, seres pequenos, mas extremamente fortes e raivosos que possuem dentes afiados semelhantes a cacos de vidro. Tudo aquilo que é dito no filme sobre eles morrerem com um molho de tomate e sobre o sal causar cegueira neles, nada disso é dito nos livros, foi inventado pro filme, mas é uma parte acrescentada pelo filme que eu acho bem massa. Os Goblins normalmente atacam em bando, mas é muito comum que eles acabem brigando uns com os outros dentro desses bandos, já que eles são péssimos em se organizar em equipe, sendo muito comum que eles acabem se matando, a menos que eles sejam liderados por um ser de outra espécie maior e mais forte, como é o caso dos Goblins dos livros, que são comandados pelo terrível ogro Mulgarath. Se você já assistiu ao filme, você sabe então que o Mulgarath é o principal vilão da primeira saga de livros e que a raça dos ogros desse universo é bem menos simpática do que o Shrek, por exemplo, né? Eles são descendentes dos gigantes, sendo bem menores que os gigantes, mas bem maiores que as outras criaturas mágicas. E é comum que eles ganhem a vida roubando o alimento de seres menores ou se alimentando deles. Eles são seres solitários e é praticamente impossível encontrar mais de um no mesmo lugar. É comum que eles procurem mansões, fábricas, hospitais ou edifícios abandonados para viver, sendo que eles conseguem se disfarçar bem entre os humanos, já que a sua habilidade mais perigosa é a de se transformar em qualquer criatura viva que eles já tenham visto. Eles não conseguem se manter nessa aparência falsa por muito tempo, mas eles conseguem se manter por tempo suficiente para enganar as suas vítimas. De acordo com o guia de campo e com o próprio gnomo Tibério, o ogro Mulgarath se tornou o mais conhecido e temido entre todos os ogros porque ele foi o primeiro a reunir um verdadeiro exército de goblins e também de anões trabalhando a seu favor. Ele prometia aos seus seguidores que juntos eles dominariam o mundo dos humanos e planejava conseguir um exército de dragões, sendo que o seu maior objetivo era conseguir botar as mãos no guia de campo do Arthur Spiderwick para ajudar ele a cumprir essa missão. E já que eu mencionei aqui os dragões e também os gigantes, dos quais os ogros são descendentes, vamos falar brevemente desses dois, que são as maiores criaturas dentre todo o reino mágico. Os dragões às vezes também são chamados de serpentes ali na saga. Eles são répteis enormes com dentes assustadores e hálito mortal que podem expelir fogo e se escondem em cavernas longe da humanidade. O principal alimento dos dragões é o gado, sendo que eles deixam que os seus filhotes se alimentem do leite das vacas, já que as propriedades do leite bovino fazem com que os dragões filhotes amadureçam asseveradamente.
Existe ali na série uma espécie de dragões serpentes subterrâneos que, quando se reúnem num grupo, conseguem se fundir e se transformar numa hidra com múltiplas cabeças. Essa hidra, também chamada de Rei Serpente, é o principal inimigo da segunda saga de livros, As Novas Crônicas de Spiderwick. Coincidentemente, nessa mesma saga, outro principal inimigo a ser enfrentado são os gigantes, que são os brutamontes enormes que eu citei, com pele de pedra e terra, que são todos cobertos por musgo e pedaços de vegetação, já que é comum que eles passem a maior parte da vida deles hibernando, e quando eles hibernam, eles se passam ali facilmente por colinas, montanhas ou planícies, sendo comum então que árvores, arbustos e até pequenos bosques se formem nas costas desses gigantes. São extremamente perigosos porque quando eles acordam, eles tendem a destruir todos os locais à sua volta, mas normalmente eles não se alimentam de humanos, mas sim de salamandras ou de hidras e dragões serpentes bebês, que eles comem para ingerir gás metano que esses animais exalam para adquirir então a habilidade de expelir fogo. Acontece ainda que dessa espécie de gigantes descendem não apenas os ogros, mas também outras duas espécies de criaturas mágicas, os Trolls e as sereias. Os Trolls são seres quase do mesmo tamanho que os ogros, mas eles são menos inteligentes e eles habitam principalmente ali submersos em lagos e lagoas. Eles devoram principalmente animais que venham ali saciar sua sede nesses lagos e vez ou outra eles tentam enganar ali humanos que atravessam pontes ou que se arriscam em barcos de pesca. E no filme eles adaptaram essa criatura, transformando ele numa criatura subterrânea que persegue os meninos pelos túneis quando eles estão indo encontrar a tia Lucinda lá no hospital psiquiátrico. Já as sereias e tritões, também chamados de povo do mar, são uma espécie muito antiga que tem relação tanto com os gigantes quanto com as náiades, que são as ninfas de água doce. A maior característica desse povo do mar na saga é o ódio que eles sentem pelos humanos, principalmente devido à poluição que os humanos causam ali nos mares. E assim como nas lendas europeias, com um pezinho lá na mitologia grega, as sereias possuem um canto majestoso capaz de hipnotizar completamente não só os humanos, mas qualquer tipo de criatura mágica. As primas das sereias também têm um papel importante nessa segunda saga, que são ali as ninfas de água doce, chamadas de Nixie. Esse é o termo usado em inglês, e apesar do livro não ter sido traduzido para o Brasil, eu acho que a melhor tradução para Nixie seria Náiade. As Nixies são as guardiãs de lagos, lagoas e riachos, tendo a vida e a força vital delas ligadas ao rio ou lago em que elas habitam. Não é comum encontrar as Nixies andando em grupo, como as sereias, apesar delas se identificarem em pequenas famílias de irmãs. E diferente das sereias, elas não possuem cauda, mas sim pernas, o que permite que elas saiam dos lagos e vez ou outra tenham um pequeno contato com os humanos, porque elas não têm o mesmo ódio que as sereias têm pelos humanos. Na verdade, elas têm uma curiosidade muito grande pelo nosso povo. Mas assim como as sereias, as Nixies também têm uma voz deslumbrante, capaz de hipnotizar qualquer humano ou criatura mágica, e às vezes elas podem sim usar essa habilidade para afogar um humano em um dos seus rios. Ok, agora se você já assistiu ao filme de As Crônicas de Spiderwick, deve ter reparado que tem um personagem do qual até agora eu não falei, né? O Trasgo Gritalhão. O Gritalhão é um personagem bem icônico da saga, que apesar de não ser tão protagonista ao longo dos livros, na última grande batalha contra o ogro Mulgarat, tanto no livro quanto no filme, ele é o grande responsável pela destruição final do ogro. Como ele mesmo se apresenta para os personagens do livro, ele é um Trasgo chamado de Hobgoblin em inglês, e esse termo Hobgoblin é porque ele é na verdade um parente muito próximo dos Goblins. Inclusive no livro a gente descobre que, diferente da história que foi inventada ali para o filme, o Gritalhão era um Trasgo que fazia parte do bando de Goblins que servia ao Mulgarat. Até que um dia os Goblins capturaram um gato para se alimentar desse gato e o Gritalhão ficou com dó e salvou o gatinho. Os Goblins consideraram ele então um traidor e prenderam ele numa gaiola, de onde ele seria salvo pelos irmãos Gracie.
É da natureza dos Trasgos que eles não sejam malignos como seus parentes goblins, mas eles podem ser extremamente irritantes e gostam bastante de roubar bugigangas e comida. Eles têm muitas características físicas semelhantes a dos morcegos e inclusive eles possuem hábitos noturnos e orelhas pontudas adaptadas para uma audição de alta frequência. E existem mais duas criaturas que seriam parentes dos Trasgos e dos goblins, como se elas fossem variações dessas espécies. Uma delas é o Knocker, que na versão em português foi traduzido para Mestre Protetor. Eles são seres subterrâneos que costumam viver em minas que ficam imitando os sons dos mineiros batendo nas paredes e rochas e que podem se comunicar com as pedras. Os Mestres Protetores dizem que as pedras contam para eles sobre coisas que estão prestes a acontecer. E outra criatura parente desses seres é o Spriggan. Eles se parecem muito com os goblins e com os Trasgos quando eles estão na sua versão pequena, mas quando eles se alimentam muito, eles se tornam imensos e gordos e podem se tornar muito perigosos. Os Spriggans conseguem usar o Glamour, que é uma habilidade de disfarce que várias criaturas têm, para adotarem formas mais comuns e se tornarem visíveis diante dos humanos. O Spriggan, que aparece ali na segunda saga de livros, por exemplo, que é batizado pela personagem Lori como Sandspur, ele se torna o bichinho de estimação dela e aparentemente ele consegue usar o glamour dele para adquirir uma forma parecida com a de um gato. E por fim, a última criatura que também está presente tanto no livro quanto no filme é o Grifo. O Grifo Byron, que aparece na história, enquanto no filme ele era animal de estimação do Arthur Spiderwick, nos livros ele era na verdade um grifo ferido que tinha sido preso na floresta pelos goblins e que é salvo pelos irmãos Grace, tornando-se meio que um bichinho de estimação do Simon, que é o irmão apaixonado por animais. O Grifo é uma criatura metade águia, metade leão, vinda do Oriente Médio e da Europa Oriental há muitos séculos. Eles são uma das poucas criaturas mágicas capazes de bater frente a frente com dragões e no quinto livro, inclusive, o Simon usa o grifo para batalhar contra o dragão do castelo do Mulgarat. É importante lembrar que essas não são todas as criaturas existentes no Reino Mágico. Existem muitas outras que o Arthur Spiderwick nunca conseguiu catalogar e é por isso que nesse universo existem diversos pesquisadores. Embora o Arthur fosse o único pesquisador da sua região na Nova Inglaterra, é revelado nos livros que existem vários outros pesquisadores e cientistas dispostos a explorar o Reino Mágico ao redor do mundo, principalmente na Europa. Todos esses detalhes, as ilustrações e mapas sobre esse reino encantado podem ser encontrados nos livros extras que foram lançados com informações oficiais da saga, todos infelizmente só em inglês. No mais, a gente é levado de fato para esse mundo acompanhando a história dos irmãos Grace na primeira saga e dos irmãos Vargas na segunda saga de livros, que são os personagens protagonistas de todos os fatos que eu vou relatar, com spoilers num dos próximos vídeos que eu vou lançar ainda essa semana. Então fica de olho que esse vídeo sai já já. Não esquece de deixar o curtir aqui embaixo para ajudar o YouTube a recomendar o meu conteúdo. Um beijo e tchau!